O NT Sul já está de volta e nós falamos agora sobre aposentados. Nós vivemos no Brasil um número crescente, as estatísticas apontam um número cada vez maior de idosos. E só a cidade de Cachoeira do Sul, conforme uma pesquisa recente da Fundação de Economia e Estatísticas, já tem mais de 20 mil pessoas com mais de 60 anos. Por isso, nós vamos conversar com relações públicas da Associação de Aposentados e Pensionistas aqui de Cachoeira do Sul, o senhor Werner Bittelbrun. Werner, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui na TV Novo Tempo. Boa tarde a todos e a nossa saudação aos nossos ouvintes e principalmente aos associados da nossa entidade. Aliás, essa é uma entidade histórica, podemos caracterizar assim. No fim das contas, ela já fez 31 anos, completou dia 30 de agosto, é isso, Werner? Exatamente, fundada em 1986, completou recentemente 31 anos de atividades, né? Sempre crescentes, né? E oferecendo cada vez mais aos seus associados. Quanto tempo o senhor tem de atuação junto à entidade? Eu estou lá prestando serviços comunitários cerca de 21 anos. Então já exerci presidência e outros cargos atualmente, então estou como relações públicas da associação. Ok. Considerando esse perfil da entidade, uma entidade importante aqui em Cachoeira do Sul e também o número de idosos que eu citei na abertura, fala-se em mais de 20 mil idosos ou pessoas com mais de 60 anos aqui em Cachoeira do Sul, essa entidade ela tem uma importância ainda maior. Sócios tem mais de 3 mil, está correta a informação? Exatamente, correto, né? Quais são os principais serviços que a associação presta hoje na cidade? Lá na sede nós oferecemos serviços de assistência jurídica, né, para esses casos de aposentadoria, revisão de aposentadorias. Claro. E nós temos também serviço médico, dentista, fisioterapeuta, psicóloga. Temos a farmácia do aposentado também, lá junto à nossa associação. E outras atividades como ginástica aeróbica, curso de danças de salão, palestras, bailes, enfim. E também excursões, né, para o lazer dos nossos associados. Ou seja, a ideia é não deixar aquele que, quem sabe, já saiu do mercado de trabalho, né, tem a vida, pode aproveitar, esse período da vida, tem aí uma série de opções através da associação. Exatamente, e com essas opções de lazer, buscando também a saúde, claro, através desse entretenimento. Essa é a nossa intenção no oferecimento desses serviços. Agora, para o número de idosos que nós temos aqui na cidade, a associação já não poderia ter um número um pouco maior de associados? Sem dúvida. Esta é uma procura que nós fazemos sempre, não é? Mas estamos sempre mais ou menos dentro dos 3 mil associados. Todos os meses nós admitimos uma boa quantidade de associados, mas a faixa etária também faz com que nos deixem, muitos associados. Claro. Mas esta é uma luta de sempre, buscar maior número de associados, para fortalecer a entidade junto aos associados e também junto às nossas entidades maiores, que são a Federação em Porto Alegre e a Confederação em Brasília. Nós apoiamos e ajudamos a manter essas entidades que lutam pelos direitos da categoria. Ok. Em relação ao perfil dos sócios da associação, começa a partir da aposentadoria mesmo ou são pessoas mais idosas? Qual que é o perfil do público hoje? Nós temos basicamente os associados que estão aposentados. Se aposentam, podem ser admitidos diretamente. Mas nós temos outras categorias também, de sócios que, embora ainda não aposentados, eles podem se associar, porque os associados basicamente são aqueles que se aposentam pelo INSS, a grande maioria, mas também admitimos associados pelo IP, prefeituras e outras entidades, porque eles assim usufruem desde já os serviços que a associação oferece. Do ponto de vista de direito do idoso, inclusive uma série de palestras foram promovidas agora no último mês, não é, seu Werner? Como é que o senhor vê, de certa maneira, o direito do idoso na cidade e no país de maneira geral? Porque essas lutas, evidentemente, elas não são
nem só locais, né, mas tem um âmbito aí estadual, um âmbito nacional também. O senhor acredita que os idosos brasileiros estão sendo bem cuidados? O que precisa mais para essa faixa etária nesse momento? Pois é, houve uma luta muito grande para ser criado o Estatuto do Idoso. Né? Mas, infelizmente, o Estatuto do Idoso não tem sido obedecido em toda a sua plenitude. E é por isso que os idosos, geralmente, não são respeitados como deveriam. Há tantos direitos previstos no Estatuto do Idoso e em todo o Brasil isso. Né? Claro. Lamentavelmente, a cultura da nossa população não faz jus ao respeito que deveriam ter para com os idosos. Dessa forma, nós temos a lei que regula todo o Estatuto do Idoso, mas que, infelizmente, ainda não merece o respeito, não tem obtido o respeito da população. E esta é uma luta constante também, principalmente da nossa confederação, a COBAP, que luta lá diuturnamente pela obtenção desses direitos. Sr. Werner, uma outra questão que veio à tona, especialmente neste ano, tem a ver com mudanças previdenciárias, questões relacionadas à aposentadoria também. E o governo federal argumenta sempre que não tem dinheiro para cobrir as aposentadorias de todos no formato como estão as aposentadorias atualmente. O senhor concorda com essa argumentação? Não. Essa argumentação é falaciosa. O governo que vem se adonando das contribuições dos aposentados pensionistas, ou seja, as contribuições à Previdência Social, isso há muitos anos, há muitos governos, ele quer fazer com que a população acredite que existe rombo, existe déficit na Previdência. Mas isso não é assim. Por quê? Porque esse dinheiro que é arrecadado, ele é desviado, ele é aplicado até na amortização da dívida e dos juros, né? E, lamentavelmente, isto faz com que vá enfraquecendo a Previdência. Só para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, cerca de 2 trilhões de reais foram desviados da Previdência Social. O senhor diz do ponto de vista da finalidade, né? Sim. Só no ano passado nós tivemos cerca de 70 bilhões desviados para outros fins que não o pagamento das aposentadorias. Claro. Então, com isso, a Previdência vai sendo enfraquecida. Mas, na verdade, a contabilidade feita até pela ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Fazenda Nacional, seguidamente publicam os dados dando um enorme superávit ainda na Previdência Social. O governo está fazendo uma guerra fria, quer fazer com que a população acredite que no futuro, se continuar como está, não haverá dinheiro para pagar os aposentados. É uma falácia, lamentavelmente eles insistem nisso. Mas foi formada recentemente uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os números reais da Previdência Social, e eles prometem agora, no mês de outubro, publicar os resultados desses números. Até para o telespectador entender, de certa maneira, um pouco do que vem acontecendo no país, daria até para comparar com o que acontece no Rio Grande do Sul, não é? Para financiar a dívida, ou enfim, buracos financeiros, vamos chamar assim, vários governos, no caso aqui do Rio Grande do Sul, se usaram de depósitos judiciais, de vários formatos, para poder financiar, para cobrir esse déficit. No caso do governo federal, que há esse juro da dívida externa, ou seja, buscaram dinheiro externo, há uma dívida, há um juro que precisa ser coberto sistematicamente, e aí parte dos recursos da Previdência que são utilizados. Seria isso, a explicação seria mais ou menos essa, né, Sr. Werner? Exatamente, né? Os governos se apropriam de verbas para outras finalidades, né? Justamente para isso aí, para conservar em dia, né, a amortização da dívida externa, principalmente, e outras finalidades também. E também o dinheiro da Previdência já foi utilizado em tantas obras, né, nacionais, e esse dinheiro não voltou mais. Então, a Previdência sempre foi superavitária e acredito que vai continuar sendo, a não ser que uma reforma previdenciária, como está sendo pretendida pelo governo,
venha a alterar isso aí. Mas me parece que para este ano não há mais clima para a aprovação desta reforma pretendida pelo governo. Claro. E esse é um assunto assim, de suma importância, porque, no fim das contas, o país ele vem envelhecendo ou tendo uma porcentagem maior da população com mais de 60 anos, a expectativa de vida também cresce. Como é que o senhor vê a participação do idoso? Quem sabe essa pessoa poderia ainda ser reinserida no mercado de trabalho de alguma maneira? Quais seriam os caminhos para essa faixa etária? Tanto para que desfrute de lazer, quanto, quem sabe, a pessoa tenha a ideia de trabalhar um pouco mais, ter uma renda extra. Como que o país poderia se encaminhar para esse novo modelo, esses novos tempos, vamos dizer assim? Eu acredito que os idosos, até uma certa idade, naturalmente, claro, né, sempre procuraram e obtiveram, até há pouco tempo, né, uma vaga, né, para desempenhar alguma atividade, não só por obter uma renda a mais, mas também para a conservação da sua saúde, claro, mediante a sua atividade. Mas agora, como nós vemos esse panorama que se criou com mais de 13 milhões de desempregados, né? Okay. Ficou pior a situação, é bastante difícil, né? Nem as pessoas novas estão conseguindo. E, logicamente, a gente espera que haja uma reversão nesse aspecto da nossa economia, para que volte a crescer o país, né, a economia do país, e com isso criar novas empresas, novos empregos, e só assim é que eu acho que os idosos terão, mais uma vez, a oportunidade de desempenhar alguma função. Exato. Porque a gente vê, por exemplo, recentemente eu vi um estudo sobre o Japão, uma série de reportagens tratando sobre o Japão e como idosos são utilizados, né, fazendo, enfim, funções que são, inclusive, estratégicas. E já aqui no Brasil, ao contrário, muitos idosos sendo desligados, seja pelos altos salários ou por outros motivos, quem sabe a empresa se incomoda por algum fator relacionado à saúde, só que por outro lado são pessoas muito gabaritadas, qualificadas, têm experiência e aí depois não conseguem se reinserir ou se reintegrar ao mercado de trabalho, ao passo que as empresas cobram também experiência, enfim. Então, quer dizer, é uma mão de obra que poderia ser de alguma maneira também preservada, né? Eu acho que isso é uma questão de cultura, né? A cultura japonesa é fantástica no sentido do respeito aos idosos, né? E nós aqui, lamentavelmente, não temos essa cultura e isso dificulta todo o processo, né? Assim que é difícil a gente prever alguma melhoria a curto tempo, pelo menos, né, para que os idosos voltem a ter oportunidade de emprego. Ok. Conversamos aqui com o Werner Bittelbrunn, ele que é Relações Públicas da Associação de Aposentados e Pensionistas aqui do município de Cachoeira do Sul. Werner, obrigado pelas informações. E para a gente terminar aqui, qual que é o contato da associação para que, quem sabe, você que esteja nos assistindo queira fazer um contato, conhecer um pouquinho mais sobre os serviços, sobre a atuação também da associação, possa fazer esse contato, né, e conversar com vocês? Sem dúvida, nós estamos lá com a nossa sede própria, na rua Pinheiro Machado, 1259. E também informações podem ser obtidas com a nossa secretaria pelo telefone 3722-4502. Ok, muito obrigado então pelas informações. Sucesso aí nas atividades da associação. Muito obrigado. E o NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Outras informações no nosso site novotempo.com/NT Sul. O NT Sul volta ao ar segunda-feira ao meio-dia com Darcy Visão. Uma ótima tarde para você, bom fim de semana. Tchau.